Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos em logoterapia e análise existencial. Meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo, especialista em psicologia existencial, fenomenológica e humanista. Sou psicólogo clínico, né? Basicamente atuo com a clínica, basicamente não só trabalho com psicologia clínica, tem aí pelo menos uns 3 anos de maneira exclusiva na clínica, né? Então, antes trabalhava com docência e clínica, já trabalhei com RH, já trabalhei com psicologia do trânsito, e todas essas outras áreas, então, deixei de lado, né? O organizacional e do trabalho, talvez eu ainda tenha interesse em trabalhar com treinamento e desenvolvimento, que eu acho bem legal, mas atualmente não procuro nem me movimentar para fazer, para trabalhar com treinamento e desenvolvimento, por mais que eu ache interessante. Estou com frio. Por mais que eu ache interessante, eu não tenho o mínimo interesse em fazer um movimento para trabalhar com estes pontos, né? Para trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Larguei a docência desde 2021. 2021, acho que foi o último ano. 2021 foi. Nós estamos em 2024. Estou gravando essa aula aqui em 2024, então já tem 3 anos aí que eu larguei a docência de mão e tenho me dedicado único e exclusivamente à psicologia clínica, né, o consultório. E agora, então, tenho retomado aí as minhas atividades, entre aspas, como docente, né, mas não em instituição de ensino superior. Não me vejo mais trabalhando em instituição de ensino superior, sinceramente, não tenho mais vontade alguma. Então, mas gosto muito de ensinar, né? Então, trabalhar com supervisão em logoterapia. Tenho aberto aí essa possibilidade agora em 2024, retomando aí esse ponto de abertura, né, de supervisão em logoterapia e análise existencial, e também, né, como professor em logoterapia, né? Então, se você deseja estudar, aprender mais sobre logoterapia e tem dificuldades ali ainda, não sabe por onde começar, tem algum assunto específico que deseja trabalhar, então você pode mandar mensagem aqui no WhatsApp do Instituto de Psicologia e Ansiedade, que nós podemos te acompanhar aí nesse processo de estudos em logoterapia e análise existencial. Então, nós estamos trabalhando aqui no grupo de estudos o livro Psicoterapia e Sentido da Vida, e nós estamos fazendo uma leitura comentada deste livrinho aqui, que é um dos livros mais importantes da logoterapia, da análise existencial. E aqui a gente tem algumas partes teóricas, algumas reflexões teóricas e algumas coisas práticas da logoterapia. E nós estamos falando aqui, então, sobre alguns pontos da análise existencial, né? A teoria aqui psicológica do Frankl, né? Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva neste canal. Já deixa o like no vídeo. E se você conhece alguém que deseja se aprofundar em logoterapia e análise existencial, já encaminha este vídeo para esta pessoa, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre liberdade e responsabilidade. Eu não sei se vai demorar muito, né? Não sei se vai demorar muito, mas eu tento sempre não fugir muito do texto. Tá bom? É lógico que a gente pode explorar, abordar, trazer vários aspectos, contextualização, mas eu tento não fugir do texto nos meus comentários, tá bom? Eu tento sempre trazer aqui o que o texto está dizendo para a gente e e ficar nisso, tá bom? Para poder não viajar muito, não trazer muitas coisas de fora, né? Então, eu sempre tento fazer uma leitura e comentar o texto. Se eu tiver alguma dúvida em relação ao texto lido, só joga aqui nos comentários que eu vou ler.
tá bom? Outra coisa, o download para o material, para o livro que nós estamos trabalhando, o link para download está aqui embaixo na descrição. O link aqui da edição é uma edição, entre aspas, nova, na verdade é um facelift, mas o texto é o mesmo, tá bom? O mesmo texto dessa edição que eu tenho aqui, é só um facelift, mas o texto é o mesmo. Bom? E aí, lembrando sempre que eu estou fazendo a leitura comentada. Então, vamos lá. Chega de avisos iniciais. Vou compartilhar minha tela com você, porque este tema de agora aqui é um tema muito caro às psicologias existenciais fenomenológicas, que é o tema da liberdade e responsabilidade. Então, vamos lá. É o mesmo texto, né, cara? É interessante. Quase todo encontro eu reclamo dessa edição, né? Desse facelift aqui que eles fizeram. Enfim, vamos lá. A responsabilidade do homem, consciencializada assim pela análise da existência, é uma responsabilidade em vista da irrepetibilidade e do referido caráter de algo único da sua existência. A existência humana é um ser responsável em vista da sua finitude. Né? Então, são pontos que a gente já falou nos encontros anteriores, sobre a responsabilidade vir junto, né, dessa consciência, é uma responsabilidade em vista da irrepetibilidade. Né? Então, a responsabilidade ela vem, né, como essa característica a partir desse caráter de algo único da existência humana. Então, isso você já vem entendendo, né? A gente já vem mastigando essa ideia do Frankl já há algum tempo, alguns encontros, toda vez que ele fala de caráter de algo único da existência. Então, esse caráter de algo único traz à tona a responsabilidade, né? Então, a responsabilidade é diante da finitude, né? E a finitude, então, tem essa característica de algo único da existência humana. Já vimos, contudo, que esta finitude da vida, enquanto finitude temporal, não a torna sem sentido. Falamos sobre isso no tópico sentido da morte. Pelo contrário, e como vimos já, é a morte que dá sentido à vida. Ele faz essa inversão de interpretação, né? Dissemos que a irrepetibilidade da vida pertence à irrepetibilidade de cada situação. Então, aqui ele está só relembrando os conceitos. Então, a irrepetibilidade da vida pertence à irrepetibilidade de cada situação. Né? Então, cada situação é única e irrepetível porque a vida é única e irrepetível. Então, não tem nada de novo naquilo que ele está falando agora. Agora, podemos dizer que o caráter de algo único, de cada destino, faz parte do caráter de algo único da vida. Em termos gerais, pode-se afirmar que o destino, por analogia com a morte, faz parte da vida de algum modo. O homem não pode sair do seu espaço de destino concreto, que também tem um caráter de algo único. Então, aqui ele já está inserindo um novo elemento. Que elemento é esse? O que ele está chamando de destino. O que é esse destino? Não sei. Né? Já sei, na verdade. Não sei, ele vai dizer aí. Ele vai dizer. Então, aqui ele já está inserindo um outro conceito, né?
Podemos dizer, vou repetir, né? Podemos dizer que o caráter de algo único de cada destino faz parte do caráter de algo único da vida. Em termos gerais, pode-se afirmar que o destino, por analogia com a morte, faz parte da vida, de algum modo. O homem não pode sair do seu espaço de destino concreto, que tem também um caráter de algo único. Isso daqui é muito importante. Se rebela contra o destino, isto é, em face daquilo contra que nada pode, em face daquilo em que não tem nenhuma responsabilidade ou culpa, é porque não viu bem o sentido do destino. Então aqui a gente tem uma dica sobre o que seria o destino. Tá? Então, o destino é aquele elemento que o homem não tem responsabilidade ou culpa alguma. É simplesmente dado. Então, se o homem ele se rebela contra este destino, ou seja, se eu me rebelo contra elementos que eu nada posso contrapor, é porque eu não entendi muito bem o sentido do destino. Vamos lá, ele vai deixar mais claro o que é esse destino. Não vou me antecipar aqui, não. E há um sentido do destino, pois este, tal como a morte, dá à vida um sentido. Dentro do seu espaço de destino, como que exclusivo, o homem é insubstituível. E é esta insubstituibilidade que gera a sua responsabilidade pela configuração do seu destino. Então, ai, cadê? Tá aqui. Eu não posso ser contra o destino, mas eu posso configurar o meu destino. Percebe? Deixa eu ver se está grifado aqui. Tá bom? Então a gente deve configurar o nosso destino. A gente não tem como mudar. Não tem como substituir. A gente deve o quê? Configurar. Isso daqui é princípio clínico. Com o destino assim caracterizado, o homem está, por assim dizer, só no meio do universo. O seu destino não se repete. Ninguém tem as mesmas possibilidades que ele, nem ele próprio as volta a ter. As ocasiões com que depara para realizar valores criadores ou vivenciais, aquilo que é próprio do destino e vem ao seu encontro, ou seja, o que não pode alterar e tem que suportar no sentido dos valores de atitude, tudo isso tem caráter de algo único e irrepetível. Então, nada novo que ele está dizendo aqui, ele está só reforçando as ideias, né? A revolta contra o destino é algo paradoxal.
Isso daqui é importante também. Isso aqui também aparece muito na clínica, as pessoas revoltadas, né, contra o seu destino. Eu muitas vezes fui revoltado contra o meu próprio destino, por exemplo, o meu destino psicológico, né, de ser introvertido. Então, fui revoltado muito tempo com isso, né? Eu queria ser extrovertido. A revolta contra o destino é paradoxal. Como se pode ver claramente quando alguém pergunta o que teria sido dele se o seu verdadeiro pai não fosse quem realmente é, mas outro qualquer. Outro dia, vamos lá. Pois, se alguém formula tal pergunta, é porque esquece que, nesse caso, não se trataria dele, que o portador do destino seria outra pessoa completamente diferente, de modo que nem já se poderia falar do seu destino. O problema da possibilidade de um outro destino é, por conseguinte, em si, impossível, contraditório e sem sentido. Tipo assim, meu Deus, por que meu pai é o meu pai? Ora, por que não é outro pai? Ora, se fosse outro pai, já não seria eu, logicamente. Eu só sou eu porque eu tenho o pai que tenho. Então, é paradoxal eu ficar revoltado com o pai que tenho, porque se fosse outro pai, já não seria eu já nem existiria. Então, é paradoxal. Outro dia eu estava conversando com uma jovem adulta, e ela se revoltando com a mãe. Revoltadíssima. E eu puxando a responsabilidade. E aqui no caso com ela, eu tenho intervenções existenciais assim fortes, fortíssimas. Ela tem uma carga afetiva muito grande, muito elevada, mas eu faço intervenções existenciais fortíssimas com ela. Chamando a responsabilidade. Fulana, ó, tá revoltada aí porque tua mãe não é a mãe ideal, não é a mãe que tu espera. Mas ela só deseja muito isso porque a parte afetiva dela é muito forte. Ela se sente sozinha. Então ela se revolta com esse dado da existência por conta da parte afetiva dela, que é muito latente, é muito forte. O destino pertence ao homem como o chão a que o agarra a força da gravidade, sem a qual lhe seria impossível caminhar. Temos que nos comportar em relação ao destino como em relação ao chão que nós pisamos. Estando em pé, sabendo, entretanto, que esse chão é o trampolim de onde nos cumpre saltar para a liberdade. Essa frase é bonita, né? Esse trecho todo aqui é muito bonito. Liberdade sem destino é impossível. Liberdade só pode ser liberdade em face de um destino. Um livre comportar-se perante o destino. Isso daqui é óbvio, né? Mas às vezes as pessoas não entendem isso. Então, liberdade sem destino é impossível. Tem até um livro do Rolomei que a gente pode trabalhar aqui, que é Liberdade e Destino. Né? Até ali. Que é muito bom, Liberdade e Destino. Que é muito bom para a gente, inclusive, aprofundar esse tópico aqui. É interessante, né? Ele traz esse conceito de liberdade. O que é liberdade? Né? Ele vai tentar ali trazer esse conceito, né? Fazer uma análise fenomenológica da liberdade do destino. É muito bom. É um outro estudo sobre existencialismo que a gente pode trazer para cá. Liberdade sem destino é impossível. Né? Então, o homem ele não é livre totalmente, como muita gente tenta pregar por aí.
que existe uma liberdade incondicional do homem. Não. O homem é livre até certo ponto. Liberdade só pode ser liberdade. Eu vou até pintar aqui, que isso aqui é um conceito, né? Liberdade sem destino é impossível. Liberdade só pode ser liberdade em face de um destino. Um livre comportar-se perante o destino. Sem dúvida, o homem é livre, mas isto não significa que esteja flutuando, por assim dizer, no espaço sem ar, pois, ao contrário, acha-se envolvido por uma série de vínculos. Estes vínculos, contudo, são os pontos de arranque para a sua liberdade. A liberdade pressupõe vínculos, refere-se a vínculos, mas tal referência não significa submissão nenhuma. O chão em que o homem caminha, transcende-o ele a cada passo e, em última análise, tomando-o como um chão unicamente, na medida em que lhe serve de ponto de apoio para saltar. Assim, se quiséssemos definir o homem, teríamos que caracterizá-lo como o ser que se vai libertando daquilo que o determina, enquanto tipo determinado biologicamente, psicologicamente e sociologicamente. Quer dizer, como um ser que transcende todas estas determinações, dominando-as ou configurando-as, se bem que dependa também delas. Esse paradoxo aponta o caráter dialético do homem, entre cujos traços essenciais figuram o achar-se sempre aberto e o estar sempre encomendado a si mesmo. Sich selbst Gegebenheit. Encomendado a si mesmo, a sua realidade é uma possibilidade e o seu ser é um poder ser. Nunca um homem se confunde com sua facticidade. Ser homem, poderíamos dizer, não significa ser faticamente, mas antes ser facultativamente. Isso daqui também é um conceito. Nunca um homem se confunde com sua facticidade, ou seja, com o dado, com o destino. Né? Então ele faz a brincadeira aqui. Então, ser homem não significa ser faticamente, né? Ou seja, ser dado, mas antes facultativamente, ou seja, uma possibilidade de escolha, de ser facultado. O existir humano é ser responsável, porque é ser livre. É um ser que, como diz Jaspers, de cada vez decide o que ele é. Ser que decide. É precisamente ser aí, Dasein, e não pura e simplesmente achar-se presente. Isso daqui a gente já falou, né? Outra vez. Na terminologia de Heidegger, Dasein em alemão, da aí, Sein, ser, é um modo de ser que se caracteriza pela solicitude própria do instrumento, Zuhanden, que, por essência, é alguma coisa para, que se encontra no estado referido a um para quê, o ouso, um estado que é, por sua vez, uma vontade para quê, o Worum Willen. Esse estado do Zuhanden, Zuhandenheit, é inteiramente diferente do estado em que se acha as simples coisas.
estas apenas estão presentes. Então ele faz uma diferenciação, né? Se estar presente, é. Né? Estar presente, é. Caneta é. O ser humano não. Né? É um ser para quê? Então tem uma diferença no modo de ser, né? Vorhandensein é precisamente a expressão que traduzimos por achar-se presente. Note-se ainda que aquilo que Heidegger define como Dasein é o que, na terminologia de Jaspers, corresponde à existência. Convém frisar, por outro lado, que o autor emprega estes dois termos como critério pessoal, tendo em consideração este critério, bem como a dificuldade de forjar, em português, uma nomenclatura específica que lhe quadre, deixaremos, uma vez por outra, entre parênteses, as palavras alemãs. A mesa que está diante de mim é e continua a ser tal como agora. E, ao menos por si só, quer dizer, se um homem não a modificar, mas um homem que se põe à minha frente, sentando-se a essa mesa, decide de cada vez o que ele é, no segundo seguinte. Aquilo que, um momento depois, por exemplo, me dirá ou ocultará. O que caracteriza o seu existir, Dasein, como tal, é a multiplicidade de distintas possibilidades, dentre as quais apenas uma única realiza no seu ser. O ser peculiar do homem, a que se chama existência, existence, também se poderia definir como o ser que eu sou. Em nenhum instante da sua vida pode o homem esquivar-se à forçosa necessidade de escolher entre as possibilidades. Só lhe resta fazer como se não tivesse nenhuma escolha e nenhuma liberdade de decidir. Mas isto de fazer como se constitui boa parte da tragicomédia do homem. Então, o que ele está dizendo aqui? Né? Acho que ficou claro, né? A mesa que está diante de mim é e continua a ser tal como agora. Tá? A xícara que está diante de mim é e continua a ser tal como é agora. Né? Então, ela não pode, por si mesma, se modificar. A não ser que um homem a modifique, por exemplo. Só que o homem que senta ou o homem que pega essa xícara diante de si para tomar um café, este sim, a todo momento, pode decidir o que ele é no segundo seguinte. É isso que ele está dizendo. Ele vai trazer o exemplo. Talvez nos sirva de exemplo ilustrativo um episódio da vida do imperador Francisco I da Áustria. Conta-se que alguém se apresentou repetidas vezes ao imperador, insistindo sempre no mesmo requerimento, que sempre de novo era indeferido. Por fim, e referindo-se ao requerente, o imperador dirigiu-se a um de seus ajudantes para lhe dizer: verá como esse pobre diabo acaba por se sair com a sua. Talvez me perguntem qual a graça se pode achar no caso, pois está simplesmente em se falar aí de alguém que faz de conta que não é livre, atuando como se não pudesse decidir sobre se o pobre diabo da próxima vez acaba por se sair com a sua ou não. O cômico do homem que não se apercebe da sua essencial liberdade de decidir transparece em muitas anedotas. Uma dessas anedotas fala de um homem que explica à mulher como a humanidade dos nossos dias é imoral e, para certificá-la, acrescenta o seguinte: hoje, por exemplo, encontrei uma carteira de documentos
Você acha que me passou pela cabeça aí entregá-la no departamento de objetos perdidos? O que há de cômico, né? O que há de cômico no caso? Precisamente o fato de que alguém fala da sua própria imoralidade como se não fosse responsável por ela. O homem em questão procede como se tivesse que aceitar, sem mais, como fato dado, a sua própria imoralidade, como se tivesse que aceitar a imoralidade dos outros, precisamente na sua facticidade. Também ele se comporta como se não fosse livre, como se não lhe fosse possível decidir conservar a carteira em seu poder ou entregá-la ao departamento respectivo. Aqui eu comentei outro dia sobre o a, sobre o, entre aspas, destino brasileiro, né? Comentei outro dia sobre isso. Esse exemplo aqui, ó. É? Então, há no destino brasileiro uma certa imoralidade que nós nomeamos de jeitinho brasileiro. Já uma vez, nos referimos àquele professor de secundário que definia a essência da vida como um processo de oxidação ou de combustão. Uma vela que, para nos atermos à terminologia da filosofia existencial, apenas se acha presente, né? Ela arde até o fim, sem de modo algum poder dirigir o respectivo processo de combustão. O homem, em contrapartida, tem um ser aí, tem, em cada caso concreto, a possibilidade de decidir livremente sobre o seu ser. Este decidir vai tão longe nas suas possibilidades que o homem pode chegar até a decisão de se aniquilar a si mesmo. O homem pode apagar-se a si mesmo. A liberdade de decidir, o chamado livre-arbítrio, é coisa óbvia para o homem sem preconceitos, que tem a experiência vivencial e imediata de si como ser livre. Para se pôr seriamente em dúvida o livre-arbítrio, é preciso estar-se tolhido por uma teoria filosófica determinista ou sofrer de uma esquizofrenia paranoica, numa vivência da própria vontade como algo não livre, como algo feito. Mas, no fatalismo neurótico, o que há é um livre-arbítrio encoberto. O homem neurótico barra a si próprio o caminho para as suas próprias possibilidades, atravessa-se a si próprio no caminho que o levaria ao seu poder ser. Essa daqui mesmo. Né? Então, isso daqui também a gente verifica muito isso na clínica, né? Um homem neurótico aqui entende-se doente com um transtorno mental, barra a si próprio o caminho das suas próprias possibilidades. Então, a pessoa que tem um transtorno ali, ele acaba tendo um medo. Lembra do encontro que eu falei de personalidade frágil? Aí eu já não lembro qual foi o tópico, mas eu falei aqui no desencontro sobre essa estrutura de personalidade, né? Que aí às vezes a pessoa ela percebe que ela tem uma estrutura tão frágil que ela faz o que? Ela barra as suas próprias possibilidades para poder manter aquela estrutura mínima ali. Né? Então é um trabalho de formiguinha terapêutico, quando o terapeuta ele percebe que existe uma estrutura de personalidade frágil em uma pessoa. Porque aí a angústia, então, ela vai gerar esquiva e fuga, em vez de gerar elaboração e avanço, né? Assim, deforma a sua vida e furta-se a realidade do dever, em vez de a executar, porque também o ser humano, como um todo, pode ser tomado por realidade de execução. De modo que, se de início dissemos que todo ser é ser diferentemente, anders sein, temos que acrescentar agora esta outra fórmula. Ser homem não significa apenas ser diferentemente, mas também poder diferentemente. A liberdade da vontade contrapõe-se o que há de fatal.
Com efeito, chamamos destino precisamente a tudo aquilo que escapa essencialmente à liberdade do homem e que não fica sob o seu poder nem sua responsabilidade. Né? Então, isso daqui ele deu uma dica lá na frente, e aqui ele está reforçando a ideia do que é destino. No entanto, em nenhum momento se deve esquecer que toda a liberdade humana depende do que há de fatal, na exata medida em que só neste elemento e a ele aderindo pode desenvolver-se. Hum. Isso daqui é legal, né? Porque como é que o homem ele pode se desenvolver? Ele só pode desenvolver na medida em que ele adere ao destino. Ele adere ao que há de fatal. Pois bem, no fatal, fatal aqui no sentido de dado, tá? Inclui-se, antes de mais, tudo o que é passado, precisamente na sua inalterabilidade. O factum, o feito, o que já veio a ser, o passado, é exatamente o fado. Não obstante, o homem é livre também em face do passado, e nessa medida, em face do que é fatal. É verdade que o passado torna compreensível o presente, mas não se justifica que o futuro seja por ele exclusivamente determinado, como sucede no fatalismo tipicamente neurótico, cujo erro característico está em reclamar para o futuro o perdão dos mesmos erros que se cometeram no passado, ao mesmo tempo que se tem compreensão deles. Entretanto, os erros do passado deveriam ser tomados como fecundo material útil para configurar um futuro melhor, já que com eles se aprendeu. Portanto, o homem tem liberdade para tomar perante o passado uma atitude meramente fatalista ou para aprender as suas lições. Nunca é tarde demais para aprender, mas também nunca é demasiado cedo. Sempre se está, enfim, na hora certa, na hora H. Quem não se aperceber disto, assemelha-se àquele bêbado que, tendo sido interpelado por alguém que o aconselhava a dar de mão à embriaguez, entendia que já era demasiado tarde para isso. Quando lhe objetaram que nunca é tarde, deu essa resposta: então não há motivo para pressas. Miserável. Ai, cara, é fogo, né? Ué, não queria nem rir agora. A inalterabilidade do passado, que como tal se transformou em destino, é precisamente o que mobiliza a liberdade humana. Vou botar aqui meu carregador. E esse bêbado é ótimo, né? Pra resenha, cara. Ah, velho, se... A inalterabilidade do passado, que como tal se transformou em destino, é precisamente o que mobiliza a liberdade humana. O destino sempre tem que ser um incentivo para o agir ciente da responsabilidade. Isso aqui é legal, né? Conforme vimos,
O homem está na vida como alguém que nela colhe em cada instante uma única possibilidade, dentre uma série de possibilidades e que, realizando-a, de certo modo, a põe a salvo no reino do passado e, por assim dizer, a assegura. No reino do passado fica o passado, por mais paradoxal que pareça, e fica não apesar de ter passado, mas precisamente porque passou. Tá entendendo isso daqui? Tá entendendo? Hum. Aqui, vou interromper o compartilhamento rapidinho. Pronto. Só para eu pegar aqui minha lousa. E vocês não olharem aqui o meu. As minhas anotações. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui, ó. Conforme vimos, o homem está na vida como alguém que nela colhe, em cada instante, uma única possibilidade. Então, a gente tem assim, ó. E é interessante que ele usa assim, ele vai sempre usar a metáfora da ampulheta, né? Tenta imaginar que isso daqui é uma ampulheta, tá? Aqui nós temos as possibilidades, várias. Aqui nós temos as realizadas. Bem aqui nós temos, vamos dizer assim, uma única que será escolhida. Então nós temos aqui as possibilidades, certo? Dentre várias possibilidades, então, o homem ele escolhe uma. Então, uma única possibilidade se tornará ato, se tornará de maneira concreta, né? E essa única possibilidade, agora concretizada, ela vai ser o quê? Ela vai ser depositada e eternizada no reino do passado. Então ele está dizendo aqui, ó, conforme vimos, o homem está na vida como alguém que nela colhe em cada instante, aqui ó, uma única possibilidade, dentre uma série de possibilidades. Então é isso, ó. Então o homem, ele colhe uma única possibilidade dentre uma série de possibilidades. E que, realizando-a, de certo modo, apõe essa única possibilidade a salvo no reino do passado e, por assim dizer, a assegura. Certo? Então tá aqui, ó. Então colocou aqui no reino do passado e, de certo modo, a assegura, deixa ela eternizada.
Show, né? Bacana. No reino do passado fica o passado, por mais paradoxal que pareça. E fica, não apesar de ter passado, mas precisamente porque passou. Né? Parece meio confuso aqui, né? Ele diz assim, ó, fica no passado não porque é passado, não por ter passado, mas precisamente porque passou. Porque concretizou e passou. Já nos referimos, noutro lugar, à realidade do passado, dizendo que ela é elevada, no duplo sentido hegeliano de eliminar Aufhebung para guardar, Aufbewahrung. E acrescentamos, ter sido é a forma mais segura do ser. Com efeito, é o passado que o salva de ser passageiro. Só são passageiras as possibilidades. O que se disse sobre os valores de situação irrepetíveis e sobre a ocasião irreversivelmente transitória para sua realização? O que se preserva da caducidade, ou seja, de ser passageiro, é o que fica guardado no passado, aquela realidade que no ser passado se insere e se põe a salvo. Então, ora, nós temos aqui várias possibilidades. O ser humano ele escolhe uma, você decide por uma única possibilidade. Só uma única possibilidade é que é depositada, é que é guardada aqui no reino do passado, que é eternizada. E essas outras várias possibilidades aqui, ó. Meu Deus, como é que faz uma chave para cá? Jogador. Imagina que isso aqui é uma chave, né? E essas outras possibilidades para cá, ó, elas são passageiras. Certo? Elas vão embora. Pá. Elas não foram realizadas. Então, o que se preserva da caducidade, ou seja, de ser passageiro, é justamente aquilo que fica no passado. É aquela realidade que no ser passado se insere e põe-se a salvo. Então, todo o teu passado, ele está salvo. Está guardado. O instante transforma-se em eternidade e conseguimos converter as possibilidades que o presente encerra naquelas realidades que no passado ficaram encerradas para toda a eternidade, viu? É este o sentido de todo e qualquer realizar. Sendo assim, um homem não realiza apenas quando efetua uma ação ou cria uma obra de uma vez para sempre, mas também quando se põe a experimentar uma vivência. Ok. É aquilo, né? O homem não realiza só quando ele está entregando algo, mas quando ele está vivenciando, quando ele está recebendo alguma coisa. Também é uma possibilidade que está sendo concretizada. Ainda que ele não esteja entregando, ele esteja recebendo de maneira passiva. E tomando o termo no estrito sentido que nós aqui lhe damos, e em consequência desta espécie de objetivismo, pode-se chegar a afirmar que o realizado numa experiência vivencial não é suscetível de ser destruído realmente, mesmo quando porventura caia no esquecimento, ou até ficando excluída a possibilidade de recordá-lo pela morte do sujeito da vivência.
Isso daqui eu já falei para você, depois você volte lá no exercício da caneta que eu falei aqui com você, você lembra? A caneta caiu, e onde é que está a caneta, né? Então, ainda que o sujeito ele não lembre, ainda que o acontecido caia no esquecimento, ou até ficando excluída a possibilidade de recordar pela própria morte do sujeito da vivência. Esse negócio fica na eternidade. Isso daqui é metafísica pura. De ordinário, o que o homem vê é apenas o restolho do passado, passando por alto os celeiros do passado bem fornidos. E, na verdade, não há nada definitivamente perdido no passado. Antes, tudo aí fica a bom recado para não mais se perder. Então isso é interessante porque ele meio que muda essa perspectiva do senso comum acerca do passado, né? Já cai no passado, o passado é o esquecimento. E ele traz uma perspectiva diferente, né? Ele traz a perspectiva de que, pelo contrário, ainda que a gente se esqueça, mas o passado está salvaguardado, né? Interessante, né? Do que uma vez aconteceu, nada se pode apagar ou deitar fora. E não haverá mais razão ainda para dizer que tudo depende do que neste mundo se criou? Bonito, né? Muito bonito. Então a gente tem uma correlação aqui do passado, nesse finalzinho parece que ele fugiu um pouco do assunto, né? Mas a gente tem uma correlação do passado, que é o que é fatal, que é vamos dizer assim, aquilo que aconteceu, né? A gente tem uma relação direta desse passado com a liberdade, né, de escolha e com a liberdade em si, né? A gente é livre também em face do passado. Então, em face do passado, a gente tem a possibilidade de exercer, então, a nossa liberdade. Então, essa perspectiva aqui é muito importante, essa dialética liberdade e destino é muito importante para você entender o que de verdade é a psicologia humana e como você vai perceber isso se você já é terapeuta, psicoterapeuta, e como você vai perceber isso como um drama nos teus atendimentos. Você perceberá isso como um drama nos teus atendimentos. Então é isso. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Se você ainda não deu like no vídeo, dê o like no vídeo. Se você deseja aprofundar os teus estudos em logoterapia, aprofunde os teus estudos em logoterapia junto comigo. Manda mensagem aqui no Instituto de Psicologia para a gente organizar aí os teus estudos em logoterapia. Se você deseja supervisão em logoterapia, também manda mensagem aqui para o Instituto de Psicologia e Ansiedade, que nós vamos supervisionar os casos juntos. Beijinhos e até o nosso próximo encontro.